Claro, estamos começando o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje são as licitações na administração pública. Os nossos convidados de hoje são Jonas Tadeu Nunes, do Observatório Social de Itajaí. Obrigado, Jonas, por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Dani Seco, da Controladoria Geral da União no Estado do Paraná. Para que nós estamos conversando, para que você compreenda a função do Dani lá, participa de auditorias e fiscalizações perante recursos federais, não é isso, Dani? É isso, estou muito satisfeito de estar aqui participando do programa. A gente que agradece aproveitar essa tua passagem por Florianópolis para nos ajudar aqui a refletir sobre licitações, né? E muitas vezes um tema que quem está lá em casa nos acompanhando ouve muito falar a licitação numa prefeitura, num órgão público, às vezes não compreende que instrumento é esse dentro desse universo da gestão pública. E não só o cidadão não compreende, às vezes o próprio gestor público não compreende, porque via de regra é mais uma lei que vem até de certa forma engessar. Nós ouvimos muito o termo engessar a autonomia do gestor, a rapidez, a agilidade dos processos. Mas, Caê, pensando historicamente, o que nós temos? Qual é a cultura que nós temos? De um administrador patrimonialista. No momento que ele entra na gestão pública, ele continua considerando como se aquela empresa fosse uma empresa privada, uma empresa sua. Naturalmente, se fosse uma empresa privada, não precisaria de uma licitação. Ele escolheria... Iria buscar o melhor desempenho, melhor recurso, melhor qualidade, melhor custo-benefício, etc. Não, a administração pública também gostaria de ter o melhor custo-benefício, né? Custo-benefício não necessariamente é o preço mais barato. Mas, na prática, ao longo da história, e não só no Brasil, em diversos países, notou-se que, por exemplo, há a questão do direcionamento. Então, o certo gestor assume e daí ele quer comprar de um primo, por exemplo. Ou só dos fornecedores locais. Todas as ideias, não necessariamente, algumas são erradas, do primo. Eu quero fortalecer o comércio local. Pode até ser interessante. A motivação pode ser correta. Pode ser correta, mas existe um princípio, que é o princípio da isonomia, de oferecer a mesma oportunidade a todos. Este é um princípio democrático. Então, diante disto, a lei vem estabelecer algumas regras, que às vezes atrapalham a rapidez com que haja uma compra, né, ou uma obra, mas que no bojo ela também carrega um grande significado: ter a proposta mais vantajosa e promover a competitividade. Todos podem fornecer para o setor público. Jonas, o cidadão compreender, claro, também o gestor público, mas agora, enquanto o cidadão compreender esse processo, todo esse esclarecimento sobre a licitação, é fundamental para nós zelarmos pela uma boa gestão, transparente, com bons resultados. Com certeza, e principalmente zelar pelo que é nosso, o dinheiro que o prefeito, o dinheiro que o poder público, que a administração pública utiliza para comprar, é nosso. Nós fazemos um empréstimo através dos nossos impostos, dos nossos tributos, mas queremos esse dinheiro de volta em forma de educação, de saúde. Então, talvez para o pessoal entender assim, o ponto de vista do observatório, eu sei que aqui em São José também está nascendo um observatório social, já estamos recebendo convite aí para o lançamento oficial. É uma grande tomada de atitude da sociedade, e o observatório monitora a qualidade dos gastos públicos. Então nós monitoramos, ali em Itajaí, monitoramos cerca de umas 500 licitações por ano, presencialmente, em quatro frentes, na Prefeitura, na Câmara, no Semasa, no Porto, que é uma autarquia. Presencialmente, nós acompanhamos, lemos o edital, analisamos juridicamente o edital, e se tem algum problema, a gente encaminha um pedido de esclarecimento ao prefeito municipal, no nível do prefeito. Se está superfaturado, o preço está fora, olhamos no mercado, comparamos os preços, se o preço de referência está equilibrado. Se tem problemas, encaminhamos um pedido ao prefeito. Ele nos esclarece em 15 dias. Se esclareceu, está tudo bem. Se não esclarece, nós vamos à Câmara de Vereadores, que é o órgão constitucional encarregado de fiscalizar o Executivo. E se a Câmara não toma as providências, não interfere nesse processo, nós vamos ao Ministério Público. Então, sempre zelando pelo nosso dinheiro. O Observatório é uma ONG, uma entidade desvinculada de partido,
e um trabalho voluntário, e nós, então, a cidade toma uma atitude de auxiliar a administração pública na gestão desse dinheiro. Então, grosso modo, né, do orçamento, Itajaí arrecada 750 milhões por ano. É a segunda arrecadação do Estado. Perdemos para Joinville. Metade desse dinheiro vai para a folha de pagamento, a outra metade vai para compras e todas as outras atividades que passam por licitação. A manutenção da prefeitura que passa por licitação obrigatoriamente, né? Então é uma grande obrigação da sociedade monitorar, acompanhar essas compras, entender como é que é esse processo, as empresas da cidade participarem, as da região participarem, que quanto mais gente participando, melhores vantagens se consegue para a administração. O Jonas agora ele esclareceu aqui para nós uma forma de fazer esse acompanhamento de processos de licitação. Mas vale lembrar que o cidadão também buscar ter acesso, conhecimento às leis que regulamentam as diferentes modalidades de licitação, né? Esse processo de transparência, publicidade. Exatamente. O Observatório Social é uma experiência real, concreta, prática, inclusive é bastante incentivada para que as pessoas conheçam e participem, sentindo isso que o Jonas falou, que o dinheiro é nosso, né? O gestor está lá, escolhido por nós, diga-se de passagem, né? Isso também é importante, ele foi escolhido por nós. Então não é um contra o outro, é a população ao lado do gestor, colaborando nesse processo, e por isso não tendo influências partidárias, né? Porque estarmos juntos buscando uma administração pública melhor. Agora, para que o cidadão possa fazer isso, ele tem que se capacitar. Ele também tem que entender um pouco mais das leis. Por exemplo, a Lei 8666, né, que é a Lei de 93, que é a Lei Básica de Licitações, que estabelece algumas modalidades, a concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão e o concurso. Mas nós temos também a modalidade pregão, da Lei 10.520, né? Temos várias formas de fazer a aquisição de bens e serviços, inclusive com leis especiais. Por exemplo, publicidade. Agora não tem o número da lei, mas saiu a nova lei específica, preço, né? Isso, específica para contratos de publicidade. E por que tudo isso? Porque havia um desvio de dinheiro, a gente viu vários escândalos aí envolvendo o governo federal, inclusive em relação à utilização de empresas de publicidade para execução de despesas que não eram bem da área. Então, isso acontece e a legislação, então, ela vai tentando acompanhar este movimento de forma a encaminhar para o princípio. Só para a gente esclarecer um pouquinho mais esse assunto, você falou agora que em modalidades citou, por exemplo, o pregão. O que o pregão trouxe de novo para esse processo que alguns gestores apontam que ele é até mais eficaz, é isso mesmo? Isso. O pregão é um processo mais célere, porque ele tem duas características básicas muito interessantes. A primeira é a inversão das fases de habilitação. Numa licitação comum, o fornecedor apresenta toda a documentação, aí toda essa documentação ele tem que estar em dia com a documentação para depois se ver a proposta de preço. No pregão não, é dado o lance, tu oferece o valor. Depois que ganhou aquele valor, se abre a documentação para ver se ele realmente está habilitado. Tá? Como tudo na lei não é perfeito, esta mesma vantagem pode ser um problema. Porque hoje existe, por exemplo, os coelhos, que é uma forma de burlar um pregão. Ou seja, pessoas que são colocadas num pregão, cujas empresas estão irregulares, para baixar o preço e desestimular alguns concorrentes. Aí eles param de dar lance porque acham que vão perder. E quem ganha é aquele que ficou lá num preço porque aquele já sabia que esses seriam depois inabilitados. Então veja bem, a lei é boa, vem essa mudança no processo, mas a criatividade humana para burlar uma lei é sempre maior, né? Nesse ponto é que a participação é fundamental, né, Jonas? Se o cidadão está presente, acompanhando, está constante nesse processo,
acho que pode desestimular estas pegadinhas, né? Pode evitar alguma coisa. Muitas coisas a gente vê com a prática, você nota o que está acontecendo e não consegue parar aquele processo, porque não tem uma prova palpável, se não tem algo para impedir assim eficazmente, né? Então, mas esse cartel, essa corrupção que vem da parte do empresário que participa, ela também tem que ser punida e tem que ser controlada, e a sociedade, a empresa tem que também ter uma postura ética para participar desse tipo de compra pública, né? Porque senão fica essa má impressão mesmo. Os empresários vêm combinados, fazem um cartel, telefone, combinam por telefone, você ganha essa aqui em Florianópolis, essa de Tubarão é tua, de Blumenau é tua, e eu perco essa, e vai nesse jogo, e isso é um crime contra a economia. E né? acaba tornando um processo que é para auxiliar, dar um suporte desacreditado na cultura popular. E muitos empresários acabam desistindo de participar por causa dessas coisas, né? Porque tem sempre uns espertos que burlam a lei, que passam aí a perna no pessoal. Então nós observamos, nós fazemos campanhas específicas contra o cartel, com cartazes dentro do recinto da licitação: cartel é crime, entregamos panfletinho na mão do empresário de um por um que entra, cartel é crime. Quer dizer, a pessoa, eles aos poucos vão introjetando isso, vão aprendendo, né? É uma cultura, vai quebrando uma cultura, até que isso de repente nasça um pessoal mais ético nessa participação. Vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos em instantes com o programa Gestão em Foco, em que estamos refletindo sobre o processo de licitação na administração pública. Acompanhe conosco, porque no próximo bloco nós vamos explicar melhor o que são estes cartéis no processo de licitação. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre a licitação na administração pública. Encerramos o bloco anterior e o Jonas falava sobre o problema do cartel e exemplo de como lá em Itajaí o observatório está lutando, conscientizando e mostrando: opa, nós sabemos que existe, sabemos como funciona e tem que parar. O que vem a ser esse cartel? Fala, né? Ok. Nós temos, na verdade, a gente pensa assim, existe a nomenclatura cartel, conluio, existem termos específicos. Aqui nós vamos tentar dar uma... Queremos entender o que acontece. O processo, o modo geral, em termos da população entender. Por exemplo, às vezes os empresários chegam no ambiente da licitação com um combinado do preço, quem vai ganhar. Por exemplo, uma obra grande. Às vezes, já a combinação de quem vai ganhar e depois vai subcontratar para os outros. Então, na verdade, todos vão ganhar. O que eles garantiram? Garantiram o preço. Um preço alto, certo? Se a administração não faz no seu planejamento uma boa pesquisa de preço e coloca um limite de preço correto, e se esse limite já tem uma gordura para queimar, este grupo sabe disso e vai utilizar o máximo, e depois eles dividem. Um outro tipo de situação é o que o Jonas falou. Um ganha em Itajaí, o outro ganha em São José, o outro ganha em Brusque, o outro ganha em Criciúma. Quer dizer, lotear o mercado em regiões. São as duas formas mais comuns onde acontece essa combinação. Aqui tenho duas dúvidas. Por exemplo, como o gestor público pode, partindo do pressuposto que o gestor trabalhou por um processo idôneo, correto, para que isso não acontecesse? E tem como acontecer, tem como o gestor se defender disso, ou ele estará refém de uma combinação de empresas? Olha, se o preço dele, por exemplo, se o edital dele permite a subcontratação, já é um caminho. Ele sabe. Só que a subcontratação é permitida com a anuência do gestor. Certo. Certo? Porque a empresa que vence, ela tem que submeter ao gestor para quem ela vai sublocar o trabalho, né? Ou subcontratar o trabalho. Uma outra questão é a gordura no preço. Se o preço da licitação máximo, por exemplo, eu não sei, não vi a legislação estadual, no Paraná,
é obrigado pela Constituição Estadual a colocar o preço máximo da licitação. Aqui não tem isso. Aqui não tem, né? Não que tem. nem a legislação federal, não tem o preço máximo, mas tem o preço de referência. A administração pública é obrigada por lei a ter o preço de referência. No caso do Paraná, tem que publicar o preço máximo. Né? Em alguns outros estados, é o preço de referência. Se esse preço de referência for correto, você já não tem a gordura para distribuir. Então tudo parte de um bom projeto, o que vai comprar. Por exemplo, para o cidadão entender. Esses tempos eu fui verificar uma despesa com alarme. Era um sistema de alarme de um prédio público. Mas havia três propostas. E cada proposta tinha um projeto de alarme. Um era com câmara, a outra era sem, a outra era com vigilância. Já era impossível comparar os preços? Como que vai comparar o preço? A base, quer dizer, mesmo que o gestor tenha escolhido uma empresa boa, correta, que o preço estivesse certo, como é que ele compara três propostas diferentes? Muitos dos problemas de licitação começam com um planejamento inadequado do que a administração pública precisa, necessita. Então a gente vê que diante disso é fundamental, tu deu exemplo, a sociedade articulada, analisando esses processos, auxiliando os órgãos de fiscalização e fazendo o seu papel e conscientizando é o caminho para a gente burlar vou chamar aqui de esses escapes, né? Esse problema ele vem das empresas, dos licitantes, né? Quando monta o seu cartel, ou vem até de dentro da própria administração. Nós, por exemplo, ali em Itajaí temos uma ação civil pública já correndo na vara da Fazenda contra um grupo. A pessoa deveria fazer o convite, a carta convite, convidar 3 empresas pelo menos, convidava uma e chutava outros 2 nomes. Nós olhamos aqueles processos, esse ganha, esses 2 perdem, esse ganha, esses 2 perdem. Liguei para a pessoa, você foi convidado para participar dessa licitação? Não estou sabendo, não fui convidado. Eu disse, mas como? O teu nome está aqui, tem o teu orçamento, tem os teus documentos aqui no processo, você está num processo, numa fraude de licitação aqui. Não, Deus o livre, não fui convidado. Liguei para o outro construtor de Itapema, também não foi convidado. Pronto, pedimos uma abertura de uma sindicância interna, já foi apurado, o observatório entrou com uma representação criminal e foi aberto o inquérito e as pessoas já estão respondendo já na justiça, né? Jonas, eu queria só a gente frisar algo aqui. É claro, a gente sabe, todo documento ele é público, mas às vezes as pessoas não sabem como buscar, até não compreendem que podem chegar lá e exigir ter uma cópia desse documento. É bom a gente esclarecer isso também. Certo, olhe, nenhum órgão público gera documento secreto. Nenhum órgão público gera documento secreto. Prefeitura nenhuma gera documento secreto. Os documentos que são secretos ou são sigilosos, né, são aqueles que se referem a pessoas que a própria Constituição impede. Não vou lá pedir informação sobre o CAE na prefeitura, né, não tem cabimento. Agora, documentos que são gerados em decorrência das atribuições das secretarias, dos órgãos, todos são públicos. E documento público só tem uma finalidade, é ser mostrado para todos. Ele é público. E a Constituição nos garante a qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer entidade, direito a ter acesso às informações públicas e aos documentos de caráter público. Então, isso é uma coisa líquida e certa. O que existe é uma cultura secretista, de segredo. A própria palavra secretaria já vem de secretos, de segredo. Secretaria era um órgão da Idade Média que guardava os segredos de Estado. Então aquilo é uma coisa secreta. Hoje isso é uma coisa ridícula, né? Ainda temos secretaria, só que não tem mais esse sentido do secretismo. Mas a cultura do secretismo, de ocultar documento e deixar isso na gaveta, não, isso aqui, isso que o Dani estava falando, do patrimonialismo, a pessoa se sente dona do poder. Assumiu o cargo ali na prefeitura, num órgão público, e se sente dona e começa a esconder coisas. Não, esse documento aqui não, esse aqui eu não posso mostrar. Mas não pode mostrar como? Ele foi feito de acordo com a lei? Foi, está tudo certo. Está tudo certo. Então por que não mostra? Está escondendo alguma coisa dentro desse documento?
Ou seja, fundamental para a transparência é a grande transparência. A grande necessidade, né? Você está falando de cultura, Dani, a gente fala, quando fala de cultura em licitação, as pessoas vêm falar de lobby, cultura na gestão pública fala do lobby, mas às vezes isso vem carregado de vícios que precisam ser retirados da gestão pública brasileira, né? Olha, o lobby é uma atividade que em si ela não é ilegal. Na verdade, países desenvolvidos praticam a atividade de lobby. O que acontece é que essa atividade é uma atividade regulamentada. Esses países têm leis específicas que dizem exatamente o que pode e o que não pode. O que acontece com o Brasil é que existem projetos de lei para regulamentar a atividade de lobby no Brasil. Para que daí sim a gente possa fazer esse tipo de manifestação, de levar ao poder legislativo a reivindicação de diversas categorias. Porque não é uma democracia. Todos podem reivindicar suas necessidades, seus interesses. O que a gente tem que ter é como isso pode acontecer, né? Até que as pessoas nem sempre o lobby ele tem um cunho financeiro, um cunho de um lucro de um segmento, não. Pode ser um direito social, avanço de uma categoria. Exato. Tudo isso é lobby. Lobby é um grupo que tem interesses em comum e que vai ao legislativo para tratar de dizer, né, sobre esta necessidade e tentar influenciar para que leis sejam elaboradas no sentido do interesse desses grupos, o que é legítimo, porque democracia é isto, a manifestação dos interesses do povo. Mas o que é o povo? Não somos vários grupos que pensamos diferentes, né? Defendendo determinados pontos. Mais uma vez a importância da transparência, né, Jonas? Porque quando tem uma lei, quando esse trabalho é feito dentro de uma regulamentação, ele é transparente. Por que eu não posso reivindicar questões que eu acredito serem corretas? Certo? Então... A gente bate num outro ponto, né? Tudo que for de acordo com a lei, transparente, com publicidade, se tornando público, vai ser saudável para a sociedade, né? Exato. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do que é público ou da transparência, porque ao mesmo tempo eu queria só defender que a população entendesse também um lado do gestor, que é assim: então eu sou cidadão, eu posso ir lá na prefeitura pedir documentos? Veja, imagina se cada cidadão aqui de São José fosse na prefeitura pedir um documento. Ninguém mais trabalhava na prefeitura, porque ia ficar só fornecendo informação para a população. Então aqui existem duas questões. A primeira é a importância de se organizar como um observatório. Que daí um grupo, vai com um grupo, organizado. Um processo organizado, e não cada pessoa individualmente. Sim. E o segundo ponto é a necessidade do gestor público. Hoje nós temos internet, nós temos bancos de dados eletrônicos, oferecer essa informação espontaneamente, com sites na internet, no portal da prefeitura. Por exemplo, se hoje um cidadão aqui em São José quiser consultar o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, está estampado lá na página da prefeitura, é fácil para ele? São as questões que a gente tem que se perguntar. Se nós somos gestores públicos e a gente quer dar transparência, a gente precisa questionar. Quanto mais fácil for para o cidadão, mais ele vai diretamente e o meu servidor pode fazer a atividade fim, que é atender o público. Que compreende que o cidadão é um parceiro, né? Exatamente. E aí eu acho que fica a questão que nós até discutimos hoje de tarde, da questão da transparência que a lei propõe e a transparência que nós, o povo, precisa. O que é transparência? O que significa transparência para um prefeito, para um presidente de Câmara ou para nós que somos da sociedade? Que transparência é essa? Até onde vai essa transparência? Tivemos um breve intervalo. Nós estamos hoje no programa Gestão em Foco, refletindo sobre o processo de licitação na administração pública. E no próximo bloco vamos voltar a falar sobre esse processo de transparência e a participação social, porque somente com a nossa atuação a gestão pública será mais eficaz. Acompanhe conosco que nós voltamos em instantes.
Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre licitação. Nós encerramos o bloco anterior justamente falando sobre a transparência, que tem sido uma luta na sociedade para até mesmo moralizar o processo de gestão pública e tornar também mais eficaz. Mas, professor, a gente estava falando justamente sobre isso. Eu posso ser transparente, mas nem sempre vou usar uma expressão pedagógico, porque o cidadão pode não compreender o que está lá exposto nos custos de um ano. Hoje à tarde nós estivemos reunidos na ESAG fazendo um encontro sobre cidadania e educação fiscal. E envolve o Observatório Social de Florianópolis também, que promove isso, né? E foi muito interessante porque fizemos uma oficina com os estudantes falando o que é transparência hoje. Pegamos a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, 11 anos atrás, e mostramos que mudança, que importante naquele momento foi aquela lei. Falando da publicação de relatórios, da execução orçamentária, né, colocando os planos, as leis orçamentárias à disposição da população. Mas isso é uma linguagem muito técnica. Naquela época foi importante. Era o primeiro passo. O primeiro momento de regulamentar essa divulgação de informações. Mas hoje, o que é importante? O que é importante para a população? Nós estamos prestes a aprovar uma nova lei de acesso a informações, na qual os órgãos públicos vão ter que fornecer de forma ativa essa informação. Através de quê? De dados. Não informação pronta, não um PDF ou um doc na internet já em formato pronto, mas os dados disponíveis. Porque o cidadão... O que interessa ao cidadão? Por exemplo, como é que está a violência no meu bairro? Quantas escolas eu tenho? E como é que está o índice de aproveitamento, o índice de desempenho dessas escolas, por exemplo? O custo de um posto de saúde, por que falta medicamento? Por que falta medicamento? Quantos profissionais existem naquele posto para que ela possa ir lá e dizer, não, mas se tem tantos profissionais, como é que esse posto não funciona? E a transparência não é só a respeito de dinheiro. Exatamente. É de todas as políticas públicas, né, então, até porque se a gente entende dentro do processo, a gente vai entender o valor, o custo daquele processo. Né? Exato. A gente estava, por exemplo, pegando um exemplo. Merenda escolar. Um exemplo simples. Pegamos uma cidade como Brusque. Porque tínhamos um colega que citou Brusque, estou citando Brusque também. Não tem nada contra Brusque, é que veio do curso. Mas Brusque. Quantos alunos existem na rede municipal de ensino de Brusque? Qual é o gasto com merenda? Qual é o custo da merenda por aluno? E aí eu posso, por exemplo, pelo meu celular lá, consultar um site que me dá uma cidade com o mesmo número de alunos naquela cidade e qual é o custo da merenda naquela cidade. E eu posso verificar como é que está a minha cidade em relação àquela. Quem sabe até o cardápio, o que eles estão oferecendo naquela cidade e o que eu estou oferecendo na minha. A gente entra num ponto que a partir do momento que esses dados estão ali, né, prontos para serem analisados, né, com uma boa análise de cada cidadão, daí sim parece que a participação social ela vai se solidificando, né, Jonas? Acho que o cidadão se sente, opa, agora eu entendo melhor o processo, eu quero opinar, eu quero participar. Né? Eu acredito que só existe a transparência se eu, como cidadão interessado, entro lá no portal, consigo entender o que está escrito, não é aquela linguagem fechada da contabilidade pública, nomes compridos e 00000, e a gente não entende o processo, né? Tem que vir o dado, a informação tem que ser útil para a pessoa. Eu tenho que entender aquilo e tem que ser uma informação que me sirva ali no meu bairro, ali perto, né? A respeito das coisas que eu preciso ali. Porque não adianta só a prefeitura, o administrador público achar que está sendo transparente só porque está preenchendo dados, enchendo de números e colocando coisas e está sendo transparente. Isso não é transparência. E se for assim, o controle social nunca vai ser efetivado. O controle, eu preciso entender o que está se passando para poder chegar perto daqueles dados, poder sugerir modificações daquela política pública ali, poder reclamar daquilo, né? Participação. Isso que o Dani colocou da Lei de Responsabilidade Fiscal, um grande marco no ano 2000. Nós já passamos 11 anos, as necessidades já são outras, a visão já é outra, já amadureceu esse processo. Isso é um bom sinal que ela precisa ser. Já é um bom sinal, né?
Bom, ela está sendo modificada. A Lei Complementar 131 já colocou, já é um caminho mais. Agora vem essa nova Lei de Acesso à Informação, que tem um projeto de lei ainda, está no Senado, mais um caminho. São ferramentas que auxiliam esse controle social, que a gente quer essa participação, esse envolvimento, né? Porque eu me coloco... Nós somos cidadãos. Então, por exemplo, claro, eu trabalho na área, mas eu me imagino assim, não trabalhando na área. Trabalhei o dia inteiro, chego cansado em casa. O que vai me motivar para participar da minha vida, da vida do meu município, da minha comunidade? É conseguir entender aqueles dados. Só números me distancia, né? Mas se eu souber como é que... Se eu tiver, por exemplo... Nos Estados Unidos foi feito recentemente um concurso. Então, ofereceram aos especialistas em informática... O prêmio era $25 mil. Os melhores programas para transformar os dados governamentais em informação útil para a população. Porque às vezes quem entende mais do que a população precisa é a própria população. É lógico. Então, talvez o meu bairro não esteja precisando de uma grande praça, mas se eu calçar primeiro a rua, já vai ser um passo para que depois a praça seja aquela necessidade, né? Claro. Exato. E esses, então, por exemplo, até ter acesso ao programa de, por exemplo, qual é o cronograma de pavimentação das ruas do meu município? Tu tens isso fácil? Minha rua vai ser pavimentada daqui a 1 ano e meio. É uma expectativa. A gente sabe que o orçamento ele pode mudar. Veio uma enchente. Será que não tem alguma coisa que vai mudar? Porque vai mudar a prioridade do bairro também. Vai mudar a prioridade do bairro, vai mudar a prioridade da cidade. As coisas não são... A população também tem que entender que a administração pública não é uma ciência exata. Existe a vida neste movimento. Mas tu tem uma previsão, tu tem uma ideia, como é que vai ser? Disponibilizar. Caio, você falou uma coisa na sua introdução sobre o que motiva a participar. Eu acho que quando a gente tem a informação, a gente tem poder. E se a gente se sente empoderado, a gente sente vontade de participar. Então, a transparência empodera a sociedade. Este é o fato. Certo. Nós estamos chegando na nossa reta final, em que nós hoje tentamos compreender um pouco mais desse universo da licitação. Queria que nós pudéssemos deixar uma mensagem final. Dani, que caminho o cidadão pode trilhar, então, para compreender melhor esse processo de licitação na gestão pública, para colaborar, de fiscalizar e colaborar com o processo? Eu acredito que é uma oportunidade, não só em licitação, mas para entender um processo maior de participação cidadã. Nós estamos prestes a realizar a primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. Se informe se a conferência municipal vai ser executada, ou regional, ou a estadual aqui em Santa Catarina. Busque. Se o poder público não sabe lhe informar, quer dizer que ele não vai realizar a conferência. Organizem-se e peçam para que se discuta. São 4 assuntos: transparência, participação da sociedade, fortalecimento dos conselhos de políticas públicas e combate à corrupção. É uma oportunidade prática, é um momento histórico da população se informar, fazer grupos de estudo e enviar propostas para nós criarmos um Plano Nacional de Transparência e Controle Social, que será o produto da Conferência Nacional no ano que vem em Brasília. Está aí um grande caminho, né? Este é um caminho prático e bom. Um outro caminho são os observatórios sociais, né, Jonas? Um outro caminho são os observatórios sociais. Eu queria deixar nesse finalzinho de programa essa mensagem para você que está nos ouvindo. Participe, assuma a sua posição de dono da casa, de dono do dinheiro público, né, e ajude a administração a fazer o trabalho que ela tem que fazer. Nós vamos ajudar fazendo controle social. Quando a gente fala em controle, nós falamos em qualidade. Então, quem controla quer qualidade. Nós queremos qualidade na aplicação do nosso dinheiro, qualidade na aplicação do recurso público da melhor maneira possível, porque ele, sendo bem aplicado, ele dá para mais coisas e acaba, inclusive, sobrando até um pouco e não precisa arrecadar tanto, e nós, quem sabe, consigamos aí até uma redução da carga tributária que atribula todo mundo. Que é um sonho, né? É um sonho. Agradeço a presença do Jonas Tadeu Nunes, do Observatório Social de Itajaí. Obrigado, Jonas, e que possamos nos encontrar quando o Observatório de São José já estiver consolidado. Tá certo. Muito obrigado pela tua presença. Dani Seco, da Controladoria Geral da União no Estado do Paraná. Dani, obrigado
tempo nesta passagem de Florianópolis, vir aqui em São José nos ajudar a compreender esse mundo da licitação. Obrigado. Esse foi o programa Gestão em Foco de hoje, que conta com o apoio do curso de Administração Pública da UDESC ESAG, em que refletimos sobre a licitação. Mas muito mais importante é que encontramos e sabemos que existem caminhos para a nossa participação na vida pública, porque se vivemos em sociedade, somos responsáveis por ela. Até o próximo programa com um novo tema aqui no Gestão em Foco.